Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário você crer que Ele existe e que Ele é galardoador para aqueles que o buscam. Então isso é fé. A palavra foi semeada. E, por exemplo, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se você crer e você colocar ela em prática, ela vai ter sucesso. Mas aqui, o que o inimigo faz? Ele rouba essa palavra do coração. Então foi a semente que caiu à beira do caminho. Quando eu falo de semente, meus irmãos, a semente, ela cresce primeiro para cima ou para baixo? Para baixo, né? Então tem um tempo. No versículo 20 vai dizer assim: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E depois nós vamos entrar assim no trigo e no joio, né? Porque assim, tem pessoas que recebem a palavra com alegria. Eu creio que Jesus Cristo vai fazer isso na minha vida. Mas depois a perseguição, porque a palavra, ela vem assim nos transformar, nos aperfeiçoar, para entrar na Nova Jerusalém, porque nada impuro entra lá. É igual eu trouxe o ensinamento de sexta-feira, foi tremendo, meus irmãos. E devemos acordar para esse evangelho, né? Devemos acordar para esse evangelho, né? O Paulo, ele vai dizer para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16: e toda a escritura é inspirada por Deus, escrita por Deus, desde Gênesis até Apocalipse, para ensino, repreensão, correção e educação, a fim de que o homem ali, ele seja um bom obreiro, né? Um bom servo de Deus, que ele dê um bom testemunho. Então assim, o Antigo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, ele é escrito ali para a gente aprender, tanto com os erros dos outros, dos nossos antepassados, como também com a obediência daqueles que andaram com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o que acontece hoje? Hoje as pessoas, elas pregam historinhas que falam com o homem. Isso não edifica a igreja, porque isso gera assim, vamos colocar assim, intrigas, brigas, até mesmo dentro da igreja, no trabalho. Por isso que às vezes você vai ver muitos cristãos que dizem ser, mas não são egoístas, pensa somente neles, só quer prejudicar os outros. Por quê? Porque a palavra é pregada sem história, entenda, tem uma grande diferença. É isso que eu sempre tento passar para os irmãos, né? Tem uma grande diferença de você pregar uma história e você pregar um ensinamento. Por exemplo, hoje os pastores, eles separam ali uma pregação para falar com o homem, porque o homem gosta disso, a mulher gosta disso. Deus está falando comigo. Olha, Deus vai te dar a vitória, Davi, esse Golias está caindo por terra. E, por exemplo, a pessoa às vezes é arrogante, ela que está provocando a situação, ela que está sendo Golias na vida dos outros. Isso não está edificando a igreja. Você vê que quando Jesus Cristo, ele começa a pregar, ele dá o sermão da montanha. Ei, você tem que orar pela vida do seu inimigo, pela vida daquele que te persegue. Isso causa confronto, faz a gente falar assim: você precisa perdoar. Isso traz o ensinamento, né? Você vê que Jesus Cristo, ele usa o Antigo Testamento para servir de exemplo para a nossa geração, até mesmo nos tempos de hoje. Você vê que ele fala lá em Mateus capítulo 24, como foi nos tempos de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você não vê eles pregando historinha. É igual Paulo, lembra o que Deus fez na vida dos nossos antepassados. Mas você vê que Deus não se agradou de todos. Olha, por quê? Porque eles ficaram cobiçando. Olha, às vezes, por exemplo, uma pessoa que está cobiçando assim as coisas do outro, fala assim: eu não posso ficar cobiçando.
Senão é igual a Asaf, ele quase perdeu a salvação. Olha, por conta da idolatria, Deus não aceitou eles. Isso gera confronto. Falou assim, às vezes eu fico idolatrando o homem, fico idolatrando aí o dinheiro, a minha família, porque igual fala assim, tudo que rouba a adoração do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Isso é idolatria. Ele fala, aquele que amar o pai ou a mãe, mas que a mim não é digno de mim. Então, isso é um ensinamento. Ele fala da murmuração. Quantas pessoas ficam murmurando? Fica murmurando, não aceito isso não. Fica murmurando. Então, Paulo, ele traz esse ensinamento. É igual, por exemplo, olha o que Jesus Cristo ele faz nos ensinamentos. É isso que eu falo, tem uma grande diferença. Porque ensinamento nos edifica a igreja. Assim, lá fora é mudado. É igual uma irmã falou para mim assim, pastor, antes isso edificou a minha fé. A irmã falou assim para mim, eu conversando com uma irmã esses dias, ela falou assim, pastor, eu era da outra igreja, o senhor sabe disso, né? De uma outra igreja. E ela falou assim, e quando eu saía dessa igreja, eu saía assim, eita, Deus vai fazer isso para mim, eu estou feliz da vida. Feliz da vida. Mas ela falou que depois que ela entrou assim na igreja de Atos, ela começou a sair assim, eu preciso mudar isso. Eu preciso consertar isso, porque ensinamento gera confronto. E por exemplo, uma pessoa, ela só reconhece o seu erro se, por exemplo, se for falado, se for ensinado corretamente. Aí a pessoa, ela vai falar assim, realmente eu tenho que mudar isso. É igual Davi, no Salmo 19. Ele vai dizer para Deus assim, Deus, revela para mim aquilo que está aí oculto, aquilo que às vezes eu não estou vendo, para que eu possa me arrepender. Então assim é quando a palavra é ensinada. Você vê que quando Jesus cresceu, ele pede para os discípulos irem para as casas, pregar o evangelho. Ele fala assim, a casa que você receber, vai descer a paz sobre ela. Mas a casa que não você receber, vocês batem o pó. Vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela casa. É ensinamento, isso gera temor. E ao mesmo tempo gera amor pelo evangelho. Por isso que ele está falando aqui, que por conta da perseguição, por conta da palavra, né, muitos iriam se afastar. E aqui no versículo 22 ele vai dizer assim, eu que foi semeado entre espinho, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera, né? Então aqui ele já deixa o exemplo que o dinheiro tira muitas pessoas da presença dele, né? Muitas pessoas. Por isso que ele vai falar assim, é mais fácil um camelo entrar no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Não quer dizer que o rico não entra no reino do céu. Ele fala que muitas pessoas, elas vão adorar mais ali o dinheiro. E aqui ele vai dizer, no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, é o que compreende a palavra, então dá fruto. Olha aqui, quando você compreende a palavra, e um produz 100, outro 60 e outro 30 por um, né? E outro 30 por um. E aonde que agora nós vamos entrar aqui na parábola do joio e do trigo. No versículo 24, lê aqui para nós, fazendo favor. Só o versículo 24. Propôs-lhes outras parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Aqui no versículo 37, ele vai já trazer a explicação da parábola do joio e do trigo. Então, só ler aqui o versículo, só o 37. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem. Lê assim, eu vou ler aqui, o versículo 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Então assim, quem semeou a semente? O nosso Senhor Jesus, nos nossos corações. A salvação.
nós somos aceitos. Nós somos aceitos. Ele fala que essa semente são os filhos do reino. Essa semente, ela ouve a palavra de Deus e ela dá fruto. Ó, tem muita, tinha um aqui, cadê o negócio que estava aqui do joio e do trigo? Quem tirou? Ó, tá ali. Ela dá fruto. Assim, o trigo, ele é encurvado. Ele é encurvado, o trigo. Por que ele é encurvado? Porque ele tem semente. Ele tem semente. Por isso que ele é encurvado. Agora o joio não, ele é orgulhoso. Então, aqui dá frutos. Por quê? Porque deixa a palavra ali transformar a vida. Quando é pregado assim o evangelho, essa pessoa, ela ouve Deus falar: o meu pastor está falando comigo. E começa a falar assim, ela começa a deixar a palavra. Não, eu preciso mudar isso, eu preciso obedecer. É igual no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Assim, quando o trigo, ele ouve a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, ele faz renúncia. Eu marco assim e depois eu fico tirando. Lucas capítulo 9. Então vou trazer a diferença do joio e do trigo. O trigo ele dá fruto, meu irmão. Ele dá fruto, minha irmã. É igual um irmão veio falar para mim sobre, até mesmo assim, sobre campanha, né? Ele falou assim: não, eu estou numa campanha para levar a minha família para a igreja. Aí eu falei assim: meu irmão, olha aqui, ó, se você não viver a palavra de Deus, você nunca vai levar a sua família para Deus. Agora, por exemplo, meu irmão, se você amar Deus sobre todas as coisas, pega isso. Às vezes muitas pessoas não conseguem trazer a família, né, porque não entendeu o evangelho. Assim, a palavra está sendo pregada por parábolas. Por mais que eu tente aqui, por mais que eu me esforce, meus irmãos, eu passo assim a noite inteira me esforçando, né, para me tentar passar a palavra mais clara possível, assim, para as pessoas entenderem. Mas se a pessoa não entender, não vai ter transformação, porque o parente vai falar assim: você é crente igual a você? Eu já fui numa casa onde que eu estava quase ganhando assim um marido da mulher com o evangelho. Ele se emocionou. Eu falei: pronto, ele vai se batizar. Eu falei assim: meu irmão, amanhã nós vamos ter um batismo na igreja. Por que você já não aproveita e se batiza? Creia que Deus já te deu a vitória, mas se arrepende, dê o primeiro passo. Ele ficou pensando assim, a mulher dele foi abrir a boca, aí quebrou minhas pernas. A mulher dele foi abrir a boca, aí ela falou assim: amorzinho, aproveita, se batiza, aceita Jesus. Ele na hora olhou assim para ela: para quê? Para me ser igual a você? Não, na hora eu falei: esquece, deixei lá a família, deixei embora. Então assim, para haver a mudança dentro de casa, você tem que se transformar. É igual eu falei para o irmão, eu falei assim: meu irmão, se você amar Deus sobre todas as coisas, não ser apenas ouvidor da palavra, assim, mas praticante. Ele fala que é impossível não iluminar a casa inteira. Ele não pega uma lâmpada assim, coloca debaixo de uma cama ou debaixo de uma mesa. Não, meu irmão, ele coloca num lugar assim, onde que vai iluminar a casa inteira. As pessoas vão ver a transformação, vão querer sentir esse desejo de querer ser cristão. Mas vai depender do seu comportamento. Vai depender do seu comportamento. Ele ficou pensativo. Então aqui, ó, quando o irmão ele ouve a palavra de Deus, né, há transformação. E primeiro eu quero falar do trigo. O trigo é esse daqui, que ele fala assim no versículo 23, ó: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Só o 24 só.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. O trigo, ele faz a renúncia. Sabe, assim, o trigo, ele confia no nosso Deus Todo-Poderoso. É igual está escrito aqui em Isaías, ó. Isaías 55. Vamos andar um pouquinho aqui na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Ó, no versículo 8, ele vai dizer assim, ó. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então o trigo, quando ele ouve, ele deixa assim a palavra, ele deixa a palavra transformar, ele confia, ele crê, fala assim, não, Deus criou tudo isso daqui, com certeza os pensamentos dele é mais altos, o caminho dele é melhor do que o meu, então eu vou confiar, eu vou permanecer na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. É na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. E olha aqui no versículo 6. Às vezes, por exemplo, tem irmã que precisa ouvir isso. Olha aqui no versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Igual fala assim, estamos no ano aceitável do Senhor. Ele ainda não voltou. Igual a palavra fala aqui, do mesmo modo que ele teve misericórdia na vida dos nossos antepassados, na época de Noé, né? Porque a misericórdia de Deus mostra ali enquanto Noé construía a arca, assim também mostra a misericórdia do nosso Deus nas nossas vidas. Ele ainda não voltou. Estamos no ano aceitável do Senhor. Então aqui o trigo, ele ouve a palavra de Deus. Ele nega ali, ele nega ali as suas vontades, ele pega a sua cruz e ele segue Jesus. Ele segue Jesus. Você vê que Pedro, olha aqui, ó, o trigo ele vai ouvir. Olha, vamos aqui agora em Lucas capítulo 18. Isso é bem acessível, então. O trigo, ele confia, não, Deus tem o melhor, Deus, estou seguro, igual diz o louvor, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Então o trigo, ele ouve a voz de Deus. Você vê que Pedro, aqui no versículo 28, ele vai dizer assim, ó, e disse-lhe Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Olha que Pedro, ele deixou tudo, deixamos tudo, Senhor, e te seguimos. O que Jesus Cristo vai dizer para ele aqui, no versículo 29? E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse tempo, e no século vindouro a vida eterna. Então o trigo, ele deixa, sabe, a palavra ali transformar, ele confia no nosso Deus Todo-Poderoso. O trigo, ele confia.
né? O trigo ele confia. E eu falo assim, é igual Jesus Cristo, ele disse para os fariseus: olha, Deus ele não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Ele é Deus de Abraão. Olha o exemplo que ele coloca, de Abraão, de Isaac e de Israel. Olha, pega as histórias que Deus operou. Teve fome na terra e Deus cuidou ali deles, mostrando quem ele é, né? Você vê que o José é um exemplo. Você vê o que José passou, mas Deus, em nenhum momento, a palavra fala, ele abandonou José. Em todos os momentos ele estava ali, e no momento oportuno, conforme a vontade de Deus, Deus deu a vitória para José. Mas tudo tem o seu tempo, tem o seu processo. Tem o seu processo. Por isso que eu não gosto de ficar pregando historinha, porque é a história de Davi. Deus ele quer fazer a sua história. Então você precisa viver a sua história. A sua história. É igual o trigo. Quando ouve a palavra de Deus, igual Jesus Cristo dizendo: olha, se teus olhos te faz pecar, arranca-o, porque é melhor você entrar no reino dos céus cego do que com os dois olhos para o inferno. Então o trigo, ele já sente assim: não, eu preciso mudar isso, eu preciso tirar isso, né? Assim, entre amizades, assim, você vê que Jesus, através da vida de Tiago, o Espírito Santo falando assim: adúlteros e adúlteras, a amizade de quem é amigo do mundo constitui ser inimigo de Deus. Então, por exemplo, o trigo, ele já fala assim: não posso ter uma aliança com Acabe. Eu falo assim, você vê que Josafá teve uma aliança com Acabe. Acabe só quis prejudicar Josafá, vocês conhecem a história. Mas Deus foi misericordioso ali, ó, livrou ali Josafá. Assim também eu creio que Deus ele está quebrando aliança com pessoas falsas nas nossas vidas. Então o trigo, ele ouve a palavra de Deus. O trigo, ele obedece ali tudo que Deus ele pede. Ele não vive igual as pessoas do mundo, né? Ele tem sua identidade. Agora vamos meditar um pouco agora no joio. Vamos voltar aqui em Mateus capítulo 13. Então, o nosso Senhor Jesus, ele semeou o trigo, sim ou não? Mas olha o que aconteceu no versículo 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo. O homem fez o quê? Dormiu. Assim é, meu irmão. E aconteceu o quê? Veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Então, meu irmão, aqui os homens dormiram. E o que o inimigo fez? Ele semeou o trigo, semeou o joio no meio do trigo. Então, infelizmente, toda a igreja vai ter um joio. Toda a igreja, infelizmente. O trigo vai ouvir a palavra de Deus, mas o homem dormiu. Eu falo, esse homem que dormiu foi o joio, aonde que o inimigo tirou o trigo e falou assim: não, é aqui, ó. Aí o que o joio ele faz? Porque dormiu, a palavra está sendo pregada corretamente, mas está dormindo na pregação. Aí o inimigo, ele semeia o joio. Assim, e o que o joio ele faz? Ele vai contra tudo aquilo que está sendo pregado, né? Assim, você passa o ensinamento, né? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. O joio não. Para quem está na igreja todo dia. O joio, ele anda assim, contra assim a palavra de Deus, contra a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso.
É igual aconteceu também no tempo ali de Paulo, ele passando até o ensinamento para Timóteo. Ele vai citar Himeneu e Fileto, que eles estavam distorcendo a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eles estavam distorcendo a palavra de Deus. Então assim acontece nas igrejas. Assim o joio ele entra assim no meio. E ele quer distorcer a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui em 2 Timóteo, já que eu falei de Himeneu. 2 Timóteo capítulo 2. Você lê para mim aqui o versículo 15 até o 16. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. O capítulo 2, versículo 15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha de seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Que a verdade do Evangelho, senão o verdadeiro Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Então, leu o versículo 17 até o 19. Versículo 17. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim não estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas essas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Então, toda pessoa que diz eu pertenço ao Senhor precisa abandonar o pecado. Mas você vê assim, o joio não. O joio ele quer praticar as práticas ainda da carne, né? E além disso, eles querem fazer outras pessoas a praticarem também. É igual aqui no versículo 8 do capítulo 3, ele vai dizer de Janes e Jabes, que eles foram contra ali a verdade na época de Moisés. Por isso que eu falo, você vê que Paulo ele não fica pregando historinha, vai lá pregando historinha. Não, ele já traz assim exemplos que aconteceu também com os nossos antepassados, e assim acontece também nos tempos de hoje. Então vai entrar muitas pessoas, meu irmão, até mesmo dentro dessa igreja, né, que são enganadores, né, e vão querer assim tirar as pessoas do caminho. Eu falo tanto para os jovens, eu falo que os jovens eles são muito atacados, né? Por isso que eu falo, vocês têm que ter assim uma identidade. Assim também vai aparecer membros que vão querer distorcer a verdade, e muitas pessoas perdem a salvação por conta disso. Por isso que devemos ficar atento. Paulo ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 24, né, que por exemplo, tem pessoas que você já percebe que é uma serpente de longe. Não é? Tem pessoas que cristão, estou falando de cristão, não estou falando de pessoas do mundo não. Estou falando de cristão. Tem pessoas que você já percebe de longe. E ele deixa bem claro, a gente tem que se afastar dessas pessoas. É igual você vê que a Eva, ela pegou por quê? Porque ela deixou a serpente astúcia se aproximar dela. Tem pessoas, a Bíblia é clara, que a gente tem que fugir. Tem pessoas que têm mal intenção, quer te levar para o erro, quer te levar ali para uma falsa adoração, e são disfarçadas ali, já andam no erro.
andam no erro. E você precisa tomar um cuidado, porque são joios. Eles são joios. Então tem pessoas que você conhece assim, de longe, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que não, é só no juízo mesmo. Assim, tem pessoas que engana, faz amizade, depois leva a pessoa para onde quer e depois foi enganada. Então aqui, aqui por exemplo, ele vai falar, lê aqui para mim, no versículo 8 do capítulo 3. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Olha aqui, eles foram contra a verdade. E eu falo assim, a verdade, meus irmãos, é essa que eu falo, é ensinamentos, né? Assim, os irmãos têm que ter um entendimento, o que é de Deus e o que não é de Deus também. É igual, eu falo assim, é igual louvores. Tem louvor que eu falo que é para Deus. Quando você louva a Deus, ao único que é digno de receber, isso é para Deus. Agora tem música que é para o homem. Eu chamo de música que é para o homem. Então, assim, por exemplo, as pessoas elas estão fazendo. E, por exemplo, não está edificando. Por isso que Jesus Cristo vai dizer naquele dia, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, não entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. E muitos pastores vão dizer, eu expulsei demônios, fiz prodígios, maravilhas. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pregou para um homem, o evangelho nunca foi assim, meus irmãos. E devemos acordar. Você vê que todos os profetas foram rejeitados, né? Nos últimos tempos, Paulo ele fala que as pessoas não vão suportar a sã doutrina, que é esse ensinamento, que é confronto. As pessoas não vão querer saber disso. Olha como Jeremias, vou trazer um exemplo, como Jeremias pregava. Jeremias capítulo 7. Vou trazer um exemplo aqui, Jeremias capítulo 7. Só um exemplo aqui. E olha o que Deus falava para Jeremias. Vai nos templos, Jeremias. Só o vermelho. Todos o vermelho acharam? É o livro inteiro. Amém? O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Eles estavam indo para onde? Para a adoração. Para a adoração. E Deus mandou Jeremias para ir aonde? No templo. Eles iam adorar a Deus. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A mensagem era esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nessas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. E parem de adorar outros deuses, pois isto vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continue morando aqui na terra, que dei para sempre aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto. Depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões?
Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu acho que depois que Jeremias pregou isso daqui, ele fez o quê? Corre. Não é? As pessoas dentro do templo adorando Deus. E, por exemplo, elas não ouviam, não ouviam, meu irmão. É igual eu falo, por isso que eu falo, tem uma grande diferença de ensinamento. E devemos dar valor para os ensinamentos. É igual eu falo, se Paulo tivesse pregado para a igreja de Bereia historinhas, assim, que iria edificar eles? Você vê que ele traz ensinamento, que faz a igreja de Bereia assim, meditar na palavra. Não, deixa eu ver se o que ele está falando é verdade. E faz aquelas pessoas se converter a Cristo. Você vê que Pedro também, em Atos capítulo 2, você vê que ele traz o livro de Joel. Olha, se cumpriu essa profecia, se arrepende. E isso traz diferença. Isso faz as pessoas pensar. Mas é igual aqui, ó, Jeremias. Assim, igual eu falo assim, nós pregamos assim, um ensinamento que edifica. Mas as pessoas têm esse mesmo pensamento aqui, ó. Em Jeremias capítulo 18 agora. Que é um texto bem conhecido do oleiro ali, do vaso. Que vai dizer assim, ó, eu vou até ler aqui, no versículo 1, isso é ensinamento, eu só estou trazendo as passagens. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te falarei. Ouvi as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor: porventura não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aí aqui, por exemplo, Jeremias, ele vai entregar essas palavras para o povo de Israel. Olha aqui, ó, no versículo 8. Se a tal nação, Jeremias capítulo 18, versículo 8. Se a tal nação contra a qual fala se converter da sua maldade, também eu arrependerei do mal que pensava em fazer. Então aqui, ó, você vê que um mal que Deus ele pensava em fazer, né, Deus ele vai se arrepender. Se as pessoas se arrepender do mal que elas estavam fazendo. Aí aqui no versículo 10: se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Você vê que o mal, Deus ele tinha pensado, mas o bem ele já falou. Por isso que eu estou falando, o bem, Deus ele já falou. Mas para isso, por exemplo, a gente precisa sempre estar vivendo assim, conforme a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas olha que bem interessante, Jeremias vai entregar essas palavras, e olha o que eles vão dizer aqui, ó, no versículo 18, do capítulo 18 de Jeremias. Aí o povo disse: vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Você vê, assim acontece até nos tempos de hoje. Não, pastor Fábio só prega ensinamento. Não, eu quero Deus fazer maravilhas na minha vida. Tem vários pastores por aí, tem vários mesmo, irmão, né? Mas nem todos são de Deus. Nem todos são de Deus. E eu falo assim, ó, os irmãos sempre vão conhecer quem é de Deus, assim conforme as escrituras, conforme os ensinamentos, conforme a vida, né, as renúncias, né? Aí, por exemplo, os irmãos vão ver, e você vê que o que eles disseram aqui. Lê novamente o versículo 18. Aí o povo disse: vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Então o joio, ele tem esse pensamento.
né? O joio tem esse pensamento. Vamos voltar agora para o evangelho relatado por Mateus capítulo 13. Que meu foco é a gente refletir no joio e no trigo. O trigo ele ouve a palavra de Deus. O joio ele sempre vai ao contrário. No versículo 26, presta bem atenção, vou ler aqui, E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Versículo 27, do capítulo 13. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Aí Jesus Cristo vai dizer assim: e ele lhe disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? É onde que ele vai dizer, lê aqui para a gente, fazendo favor, versículo 29. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Então, o joio, assim, você vê que na hora que ele fala os servos, eram os anjos. Os anjos percebeu, olhou assim e falou: não, isso aí é joio, não é trigo não. Isso não foi a boa semente. E eles declaram assim: quer que a gente arranca? Aí Jesus Cristo fala assim: não. Deixa crescer junto. Deixa crescer junto. E olha aqui no versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então ele fala assim: deixa crescer juntos. É igual eu falo assim, dentro da igreja. Por isso que eu falo, a gente tem que ter uma grande sabedoria, porque tem pessoas que às vezes vai ser joio. Assim, todas as igrejas vai ter pessoas que vai ser joio, tem pessoas que vai ser trigo. O trigo, ele entende a palavra de Deus, mas o joio não. Agora o trigo, ele tem que tomar cuidado com o joio, né? Ele tem que tomar cuidado com o joio. Você vê que Jesus Cristo fala: não, deixa crescer junto. Naquele dia eu vou pedir para os anjos separar para mim. E você vê que Judas ele vai dizer também sobre isso. Por isso que eu falo assim, toda a igreja vai ter joio. Olha aqui no livro de Judas. Vamos aqui, um livro antes de Apocalipse. O joio ele pensa na maldade. O joio ele quer prejudicar o trigo. O joio não quer compromisso com as coisas de Deus. O joio ele distorce o evangelho para satisfazer ali os seus pecados, os seus prazeres. E você vê que aqui Judas, ele vai trazer assim na nossa memória. Você lê aqui o versículo 3 em diante assim, vamos. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entram no meio da nossa gente sem serem notados. Olha lá, entraram, olha lá, o joio. Você vê como os homens dormindo, né? Ali o inimigo semeou o joio. Do mesmo modo que Judas está dizendo que está acontecendo na igreja. Lê o versículo 4 novamente. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. E eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo,
o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Então você vê que, por exemplo, eles distorcem, meus irmãos, o Evangelho. Eles distorcem o Evangelho para satisfazer ali os seus prazeres, né? Eles distorcem o Evangelho. E aqui você vê que Judas, ele está falando assim há muito tempo. As Escrituras declaram o fim deles. Olha aqui no versículo 5 em diante. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Aqui ele está falando o fim do joio, né? Dessas pessoas que entram assim dentro da igreja e querem distorcer o Evangelho do nosso Deus Todo-Poderoso. Então ele está declarando, trazendo à nossa memória o que Deus fez com os nossos antepassados lá. Versículo 6. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estavam amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Pode ler completo assim, é uma cartinha pequena, assim você lê, pra gente fazer um favor, que nós já vamos finalizar. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo, para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são estas que os destroem. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim, por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se rebelou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizaram. E eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre em lugar na mais profunda escuridão. Foi Enoque, na 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isso a respeito deles. Olhem, o Senhor virá como muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos aqueles que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos e vivem se gabando e bajulando os outros porque
porque são interesseiros. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelo apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros, tirando-os do fogo, e para com os outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. É forte. Você vê que o joio, ele vai contra os princípios. O joio, ele aquilo que é certo, é correto, ele vê como errado, e aquilo que é errado, ele vê como certo. Ele vê como certo. Então, assim, só Gálatas capítulo 5. Vou mostrar as obras do joio. Versículo 19. Vai falar das obras da carne. Vou ler na Nova Tradução, linguagem de hoje. Vai dizer assim: as coisas que é a natureza humana, as obras da carne, são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, adorações de ídolos, as feitiçarias, a inimizades, brigas, ciúmes, os acessos de raiva, a ambição egoístas, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Em outros textos, não entrarão no reino de Deus. Mas aqui no versículo 22, você lê aqui para nós até o 25. Aí nós já... Versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humanidade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Amém, glória a Deus. Agora nós finalizamos aqui em Mateus capítulo 13. O versículo 37 eu vou ler. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, que já demos alguns exemplos.
Versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará, olha aqui que forte, vou finalizar por aqui. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Versículo 42. E lançá-lo-ãos na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Tudo que causa escândalo, que vai contra a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, né, causa escândalo, né, assim, lá fora, assim, é crente dentro da igreja, mas fora da igreja, sorte que não tem câmera, né, só os olhos de Deus que vê, né, assim, causa escândalo, é um mau testemunho, né, dá em cima das pessoas, né, assim, prejudica o irmão, não tem misericórdia de ninguém, só fala palavrão, né, só vive nas coisas do mundo, né? Então, por exemplo, isso causa escândalo. E ele vai falar assim: e os que cometem iniquidade. É igual fala assim, o joio, ele é parecido com o trigo, mas não é. Eles são parecidos, mas eles não são, né? O joio, eu falo assim, meus irmãos, é bem interessante isso, eu quero trazer para a memória dos irmãos. O joio, ele prega até mesmo sobre arrependimento. É onde que confunde as pessoas. Eu falo assim, é onde que confunde as pessoas. Ele prega sobre arrependimento, por isso que muitas pessoas falam assim, mas na igreja que eu congrego eu prego arrependimento. Mas depois, ele prega idolatria, aquilo que o homem, ele quer ouvir. Ele coloca idolatria nas pessoas, né? Então por isso que eu falo, o joio, ele é parecido com o trigo, mas não é o trigo. O trigo, ele não foge dos ensinamentos de Deus. O trigo, ele produz frutos. É igual o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 11, que Jesus Cristo vai entrar dentro do templo assim, vê aquele comércio, ele fica só observando. Aí depois no versículo 12 até o 14, ele desce para Betânia junto com seus discípulos e vê uma árvore bem bonita, representando igrejas, que tem muitas igrejas bonitas por fora, mas por dentro não tem fruto. Ele vai procurar um fruto nessa árvore e não tinha fruto. Ele vai amaldiçoar essa figueira. No versículo 15 ele volta no templo onde que ele já estava, onde que ele estava no versículo 11 só observando. Mas no versículo 15 ele chega e ele sai, quebrando tudo. Não faça a casa do meu pai do comércio. Então por isso que eu falo assim, os irmãos precisam ficar atentos nisso, né? Porque eu falo assim para o bem dos irmãos. Não, o joio, ele engana. Você vê que o diabo, ele tentou enganar Jesus. Ó, se joga daqui. Deus já deu ordem para os anjos. Ele quer colocar Deus à prova. Assim, o joio, ele prega contra a palavra de Deus. Ele só se disfarça de pastor. É igual lá em Hebreus capítulo 3. Vai dizer assim, não coloquei Deus à prova. O joio, ele fala assim, dê o dinheiro aqui, faça a prova de Deus. Ele está indo contra a palavra de Deus. Se Deus fala para não colocar a prova a ele. Vocês conseguem entender isso? O joio, ele até vai falar de arrependimento, mas depois ele vai contra a palavra de Deus. Você entendeu? Ele não vai dar fruto. Agora o trigo não, meu irmão. O trigo, ele vai ensinar você, tanto ali, fazer a vontade de Deus, a confiar no nosso Deus Todo-Poderoso, a não ficar murmurando, né? E você vai dar muitos frutos. Que frutos são esses? Você vai mudar a vida de outras pessoas. Olha aqui, você quer mudar o ambiente da sua casa, da sua família? Assim, eu falo assim, ó, o que sai da sua boca? Começa a profetizar sobre a vida do seu filho. Para de ficar às vezes amaldiçoando, né? Assim, começa a profetizar no seu trabalho. Para de ficar reclamando, né? Que você vai ver que vai mudar. Começa a profetizar. Ó, começa a louvar, deixa as pessoas te ver lá louvando. Ó, Deus de aliança, Deus, faça igual Jó. Olha o ensinamento, Jó. Aí você vai ver que a sua vida vai mudar.
parar de falar as coisas negativas. Tem pai que amaldiçoa o filho. Eu não, meu irmão. Ó, Eixa é um exemplo. O filho dele lá, o filho dela virou, é gay lá, mas ela em nenhum momento amaldiçoou ele. Fala assim: ó, meu filho, eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que ficam amaldiçoando o filho, amaldiçoa o seu dia, nem amanhã é seu dia, não, meu dia vai ser uma bênção hoje. Louva, muda o ambiente do seu trabalho, da sua casa. Muda o ambiente, você anda de trem, aquele ambiente no trenzão. Começa a louvar o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Você vai ver que tudo vai ser mudado. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem ficar de pé. Olha no versículo, vou finalizar no versículo 42. Não, eu vou no versículo 43, que já vai falar do trigo. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o nosso Deus falar no nosso coração, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Ele derramou a graça. Aqui ele passa os remédios, a receita para a gente ter uma vida abençoada. Então creia nessas palavras, nesse ensinamento. Amém? Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador? Erga sua mão. Filho pródigo, filha pródiga. Você quer aceitar, meu irmão, Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador? Então vem aqui, vamos fazer uma oração. Vamos aplaudir a vida do nosso irmão em Cristo Jesus. Oh, glória. Sobe aqui, guerreiro. É bênção. Qual o nome do irmão? Juari. Juari. Amém. Meu irmão, vamos dobrar o joelho e vamos fazer uma oração. Estendam as mãos para cá. Faça essa oração junto comigo, meu irmão. Declare assim no seu coração: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua poderosa palavra e eis-me aqui na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja feito. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Pai, do mesmo modo, Pai, que um dia eu entrei dentro da igreja declarando, Pai, aqui é tua casa, aqui é tua casa, Deus vivo, santo, fiel. Se for a tua casa, eis aqui o filho pródigo. A tua palavra fala que o Senhor estava de braços abertos para receber o filho pródigo. E eis aqui, Pai, o meu irmão, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, intercedemos pela vida do irmão, Pai, que o Senhor venha fortalecer ele na tua presença. A partir de hoje, Deus Todo-Poderoso, Pai, que a vida dele venha ser mudada, transformada. Que o Senhor venha tirar, Pai, todos os laços que o inimigo tinha lançado na vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, santo, fiel. E que o Senhor venha fortalecer ele na fé, na tua presença, na tua poderosa palavra, hoje, amanhã e eternamente. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus, vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Meu irmão, o segredo é esse: é só permanecer, e ter essa certeza que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O irmão já é batizado? Ainda não? Tá bom. Depois, assim, se o irmão quiser falar sobre o batismo, a gente vai conversando, tá bom? E no tempo, assim, o irmão sentir no coração, é só falar comigo. A gente monta a piscina ali, Isso. E hoje vai ser mais fortalecida ainda. Amém? Amém. Dá um abraço aqui, guerreiro. E estamos juntos, viu? Estamos juntos nessa caminhada em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu vou aproveitar aqui e falar de dízimo e de oferta,
O irmão trouxe uma palavra, né, na semana passada, falando de Caim e Abel. E você vê que Caim, ele leva ali o final da feira. Assim, só quem foi no final da feira sabe o que eu estou dizendo. O final da feira é as frutas que foram rejeitadas ali. Fala, não, eu não quero você não, eu não vou pegar você não vou pegar ninguém. Aí todo mundo deixava aquela fruta ali, né? E Caim, ele leva essa. Abel não. Abel, ele pega a primícia, ele confia no nosso Deus Todo-Poderoso. Ele confia no nosso Deus Todo-Poderoso e ele entrega. A palavra fala que Deus, ele se agradou primeiramente de Abel e depois da sua oferta. E a palavra fala que Deus não se agradou de Caim nem da sua oferta. E, por exemplo, às vezes a pessoa só vai saber se Deus se agradou ali do seu dízimo, da sua oferta. Assim, meu irmão, não é na hora. Não foi na hora que Caim e Abel percebeu que Deus tinha se agradado, recebeu. Não, foi no dia a dia. Eles foram trabalhar, assim, Abel como era pastor, as coisas estavam crescendo, né? Estava sendo abençoado. E Caim, como era lavrador, ali as coisas não estavam fluindo. E quando as coisas não fluem, o que acontece? Meu irmão, o semblante cai. Paulo, eu estou falando assim, ó, eu trago a palavra de Deus e a coisa que eu mais preservo é a minha salvação. Né? E você vê que Paulo, ele fala assim, aquele que semeia pouco, ele vai colher também, sim ou não? Mas ele vai colher muito? Ele vai colher pouco, é ou não é? A palavra de lá em 2 Coríntios capítulo 9. Mas aquele que semeia muito, ele vai colher o quê? Com fartura. Às vezes tem pessoas, aqui eu só estou passando ensinamento, meu irmão. E eu falo assim, olha, dízimo e oferta, você não pode dar obrigado, meu irmão. Você tem que dar de coração. Né? Porque às vezes tem muitas pessoas que pode estar assim, igual Caim, com o semblante caído ali. Por quê? Porque eu estou colhendo pouco, né? Assim. Então eu só estou dando um ensinamento que a palavra de Deus fala, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, ele colhe muito. E você vê que Caim, ele vai ficar com o semblante caído. E depois Deus, ele vai falar para Caim, Caim, oi Senhor, por que você anda irado? E por que caiu o seu semblante? Está lá, só lê lá, Gênesis capítulo 4. Por que será, hein? Assim, Caim falar para Deus, por que será, hein, Deus? O Senhor, né? Por que será? Aí Deus vai falar assim para ele, Caim, se você agir corretamente, não é certo que eu vou agir corretamente com você? Não, mas se você não agir corretamente, Caim, né, eu gosto da colocação que Deus vai dizer assim, ó, eis que o pecado está à tua porta e bate. Cabe você dominar. Eis que o diabo está na tua porta. Cabe você dominar ali. Cabe você ali obedecer ao nosso Deus. Igual vai dizer no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai a obedecer a Deus. E resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Então, igual eu falo assim, meus irmãos, né, confia, tenha fé no nosso Deus Todo-Poderoso, né, ele vai suprir, meu irmão, né, o Davi vai dizer assim, ei, eu sou velho, mas já fui moço, eu nunca vi um justo a mendigar o pão, eu costumo dizer assim que um pobre vendo uma oferta de um rico, às vezes ele vai falar assim, é muito. Mas para Deus às vezes é pouco. Né? Você vê que Jesus Cristo, ele estava assim na arca do tesouro e os ricos ali estavam ofertando ali uma abundância. E a oferta de um pobre para o rico é pouco. Mas aos olhos de Deus é diferente. Você vê que a oferta do pobre para o rico foi muito. Você vê que a viúva deu 2 moedinhas ali. Você entendeu? Mas para Deus foi muito, meu irmão.
né? Então igual fala assim, ó, cada um tem o seu dom. Esse tempo veio um irmão orar, eu perguntei para ele assim, irmão, tá firme forte com Jesus? Ele falou, tô. O que você faz na igreja? Você é um levita, um pastor, um presbítero, um diácono? Ele falou assim, não, eu sou um colaborador. Eu abençoo a obra de Deus. Isso é dom, né? Então assim, nós estamos juntos. Essa igreja não é do pastor Fábio, não. Essa igreja Deus, Ele colocou nas nossas mãos para a gente ir pro ID. Você vê que tem uma placa ali do ciclo de oração, placa com visitas, né? Então assim, nós estamos juntos, vamos receber um galardão juntos, né? Então nós somos uma família, amém? Você que vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, erga os céus, agradeça ao nosso Deus Todo-Poderoso por tudo que Ele tem feito. Vai falando com o nosso Deus Todo-Poderoso, vai agradecendo. Agradeço o nosso Deus vivo, santo, fiel. Papai amado, vivo, santo, fiel, eu oro pela vida de cada dizimista, de cada ofertante. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar mais e mais e mais e mais, pois é visível e notório que o Senhor tem abençoado. O Senhor tem, Pai, dado pão ali de cada dia. Por isso que eu te peço, abençoa mais e mais e mais esse irmão que tem o seu comércio, tem a sua loja, Pai, tem a sua empresa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Envia mais clientes, abençoa os clientes do teu servo, da tua serva. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, santo, fiel, Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o irmão que é assalariado, a irmã que é assalariada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa empresa. Dê crescimento, Pai. Se não há como ter mais crescimento nessa empresa, abre uma outra porta, Deus vivo, santo, fiel, e faça a tua serva, o teu servo crescer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe, Pai, grandiosamente o filho da tua serva, a filha da tua serva, do teu servo. Dê sabedoria nos estudos, na faculdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Eu oro, Pai, pela vida dos irmãos que têm uma causa na justiça, um benefício para sair, uma aposentadoria, aquilo que é de direito do teu servo, da tua serva. Dê a vitória, Deus vivo, santo, fiel. Pai, faça sair ainda esse ano, em nome do Senhor Jesus. O irmão que tem um apartamento terreno, uma casa para vender ou para alugar, faça ter esse encontro com esse comprador, com essa família que deseja comprar ou alugar, em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Quem for entregar pode colocar na arca, amém. Vamos adorar o nosso Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos aplaudir o nosso Deus vivo, santo, fiel. Chamar o Yuri, fazer a oração aqui no Yuri, é aniversário dele, né? Também a nossa irmã Cícera, né, irmã Cícera? Voltou aqui junto com a gente, né? Estava viajando e ela voltou para adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Olha o Yuri aí. E aí, Yuri, tá ficando mais velhinho, Yuri? Estenda as mãos para cá. Vem aqui. Quantos anos você tá fazendo já, Yuri? Quanto? 10? Benção. Bem,
Vamos fazer oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Deus vivo, santo, fiel. Pai, nós oramos, Pai, pela vida do nosso irmão Yuri. Deus Todo-Poderoso, uma família abençoada. Pai, a mãe, o irmão, o vô. Pai, que o Senhor venha abençoar grandiosamente mais e mais e mais a vida dele, Deus Todo-Poderoso, do Yuri. Que o Senhor venha, Pai, abrir o entendimento dele na Tua poderosa palavra, o coração. Que o Senhor venha usar ele, Pai, poderosamente na geração, Deus Todo-Poderoso. Pai, na escola, em nome do Senhor Jesus, aonde que ele estiver, Deus Todo-Poderoso. O Senhor venha usar largamente o coração, livre ele de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, só o Senhor conhece, Pai, a oração do Teu servo, pedido, Pai, que assim seja feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, santo, fiel. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar um parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Ô Yuri, passa o endereço para todo mundo ir na festa. E o horário, não é? Amém, meus irmãos. Vamos finalizar. Tem mais algum recado? O dia 23, né? Vocês fizeram o brigadeiro lá? Tá pronto o brigadeiro? Eles estão, meu irmão, assim, eles fizeram brigadeiro e eles estão vendendo ali. Quanto é o brigadeiro? R$3? Que tamanho é o brigadeiro? É desse tamanho aqui? É desse tamanho aqui. Então eles estão vendendo para ajudar eles assim com um evento, com um grupo de jovens. O irmão e a irmã que deseja estar comprando para tomar um cafezinho, pode estar procurando uma Hélida. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, as ricas, as eternas comunhões e consolações do Espírito Santo, esteja com você, meu amado, e com você, minha amada, não somente aqui, mas em casa, no trabalho, aonde o irmão e a irmã estiverem. Que todas as pessoas sejam contagiadas, sejam transformadas através dos louvores, através das palavras que Deus colocará no meu e no seu coração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não somente hoje, não somente amanhã, mas eternamente. Amém. O Senhor é o nosso pastor, agindo Deus, e se Deus é por nós, ninguém. Vamos aplaudir nosso Deus.